Nós vamos ver agora as atribuições da artéria radial. Quais são as particularidades da artéria radial que vão influenciar no nosso exame de pulso? Então, nós temos dimensões proporcionais à idade e o biotipo. Claro, um adolescente, uma criança, ou uma pessoa magra, uma pessoa gorda, né? Isso aí vai influenciar no tamanho esperado da artéria que a gente, no calibre, né, que a gente espera, né? Mas tirando isso, nós vamos ver que tem características que vão representar uma condição ou outra. No inverno, por exemplo, nós temos vasoconstricção. Então a artéria vai estar o quê? Mais retraída, né? Mais escondida. É muito comum no inverno, já que tem frio do lado de fora de casa e tudo, ou até dentro de casa, né? A gente vai ter vasos mais contraídos. A gente não fica mais encolhidinho dentro quando tá frio, né? Um lugar que a gente está sentindo frio. O vaso faz a mesma coisa, ele não dilata. No verão, o vaso se dilata, a artéria tende a se dilatar, você tem um excesso, né, de calor. E nós vamos observar especificamente o calibre e a força, né? Quando a gente vai palpar o pulso, né? A gente tem noção se é um vaso calibroso, né? Se está um vaso pronunciado, né? E a força é a mesma coisa que a gente fala, tá bem cheio, tá encorpado, né? Então, assim, tem presença, aquele batimento, aquele pulso tem presença, né? Você sente o vaso, é algo assim que é específico. A textura e a turgência também, né? A textura é aquela, tá duro, tá macio, né? Tá áspero. A turgência é o tanto que está cheio, né? Nossa, isso aqui tá para explodir, né? Tá até duro, tão cheio. E a localização do batimento, se é superficial ou profundo. Aí eu coloquei uma representação, né? Quando você fala calibre e força, né? De um rio visto de longe e um outro visto mais de perto, para você ter uma noção do calibre, o que representa, né? Quando a gente tem a sensação de um vaso mais calibroso, você sente o batimento bater forte, né? Não é o excessivo, né? Mas você sente que tem presença aquele pulso, não é aquilo fininho. Se tá fininho ou até bate com menos força, nós estamos diante de uma deficiência. Se ele é largo, né? A artéria é encorpada, você vê aquele negócio volumoso, né? Então nós estamos diante de um excesso. A textura é o que é mais fácil para a gente, né? Porque é aquela coisa que a gente lida no dia a dia, né? É um pulso que está úmido, tem umidade, é um pulso macio, deslizante. Às vezes você vai pegar o pulso assim, parece que ele saiu do lugar, né? Você fica procurando. Esse deslizante é muito comum quando você tem mucosidade. Duro na estagnação, ou às vezes no frio, né? Também tem uma outra conotação. Tenso, ele precede a estagnação, né? Ou o frio, né? Áspero, a deficiência de Chouet. Na deficiência de Chouet, até falei que às vezes você faltou água na sua casa. Aí, opa, liga a torneira porque tá chegando a água. Você põe a mão na torneira, abre e aí vem o ar, né? Fazendo assim é como se fosse um frêmito, né? A representação de um sopro. Você sente aquela aspereza com a mão na torneira. Então, a aspereza é nesse sentido, não é aquela coisa fluida, né? Como se estivesse turbilhonando, né? E a localização do batimento, nós vamos ver que quando você tem um batimento lá no +2, normalmente você tem vento, né? Uma invasão de vento, uma invasão de um fator exterior, mas normalmente é vento, tá? E o +1, quando tá no +1, você aperta um pouquinho a pele, né? Você faz uma digitopressão leve, né? Normalmente é a ascensão do Yang, né? Ou também um fator externo, né? Porque ainda é nível superficial. A importância de examinar o paciente numa posição correta, nós já falamos isso aqui e eu vou reforçar. Vou apresentar de novo o vídeo mostrando como se fosse a artéria radial, né? Nessa posição correta, em cima da mesa, os braços esticados, ou em cima da maca, com as palmas da mão para cima. E eu vou fazer o vídeo, vou apresentar uma analogia
ao que acontece no vaso, claro, supervalorizando tanto a quantidade de ar, né, que tem nesse exemplo, quanto o calibre, né, que seria o calibre da artéria. Isso aqui é um saquinho de gelinho, geladinho, sacolé, não sei como vocês chamam. Ele tem água e ar, tá vendo? Então, eu fiz assim para representar a artéria radial, tá? Claro, isso aqui tem um calibre muito grande, né? Não é o mesmo calibre de uma artéria. E também tem uma quantidade muito grande, não é o mesmo calibre, não é a mesma quantidade de ar que tem numa artéria, senão a pessoa morreria. É só para representar. Tá? Tudo isso é para mostrar a importância de, na hora do exame físico, a mão do paciente está assim, com a palma virada para cima. Por quê? Porque o yang, o que é ar, né? O que é mais volátil, ele sobe, ó. Então, assim é essa posição, ó, palma virada para cima. Se eu virar a mão assim, ó, o que acontece? Se eu virar a mão, o ar muda de lugar e eu não vou conseguir fazer um exame correto do pulso para ver o que está em cima e ir até a raiz. Então, essa é a importância de se fazer um exame com o paciente na posição correta. E aí, eu vou mostrar para vocês também algo simbólico, né, representativo. A questão da variação do calibre da força do batimento, né, onde a gente caracteriza como excesso ou deficiência, e a turgência e textura, que também determinam outras qualidades. De novo, eu vou fazer representação da artéria radial, tá? E demonstrando, claro, que não é esse calibre, mas eu vou fazer com a bexiguinha e com um saquinho de geladinho, ó. Então, vamos começar pelo saquinho de geladinho. Aqui eu tenho um pulso que quando eu pressiono, ó, espalha para os lados, que pelo macio óssea ele fala do pulso disperso, né? Pressionei, ele dá a sensação de que tá vazio, né? Mas você sente nessas laterais, ó, você sente o batimento. Quando você pressiona, você sente bater dos lados. Esse aqui é um pulso, ó, macio. Ó que beleza, não tem tensão nenhuma. Aqui já é um pulso que está um pouco tenso, você sente ele começando a ficar tenso. Aqui já é um pulso tenso, ó, você sente ele quase duro. E aqui é um pulso bem tenso, tipo em corda, você não consegue nem progredir o dedo, tá? Aqui desse lado também mesma coisa, ó, tá vazio aqui, ó, a artéria. Aqui você já sente macio, ó. Se você fizer assim, ó, com seu dedo, para um lado, para o outro, ó, você sente até a largura da artéria, né? Aqui ele já começa a ter uma estagnação, ó, como aumentou o calibre, aqui já é um ponto de estagnação, ó como tá mais duro, ó, tá mais largo, tá duro, e aqui já é uma estagnação bem grande, tá? Então, veja bem, aqui tá largo, então é por excesso, estagnação por excesso, né? Então, é interessante que a estagnação, ela mostra padrão de excesso e padrão de deficiência, né? Vamos supor, uma deficiência do sangue ou de ti começou a estagnar, e aí virou um excesso, né? Bom, é basicamente isso. E aí eu falo de novo, né, dou um exemplo, né, em relação ao nível do pulso de chegada, né, então aonde você sente o batimento da artéria, te dá uma noção, né, a localização do batimento te dá várias informações, né, e aqui eu uso de novo o exemplo prático da localização que não é convencional, porque é na artéria ulnar, tá? Não tem relação com a nossa análise de pulso, mas só para você entender que esse batimento que eu vou mostrar no vídeo, ele é visível, né? Então, se ele é superficial nesse ponto, o nível é mais 2. Ou você vê bater, ou você só de encostar o dedo já sente o batimento. Bom, aí nós vamos fazer, eu vou dar informações importantes, né, que são várias observações que nós aprendemos ao longo do nosso curso de acupuntura, mas são muito valiosas na análise do pulso. Então, por exemplo, o Qi e o Shui andam juntos. Onde está o Qi vai o Shui. Onde está o Shui, está o Qi. E a gente sabe que o Shui produz o Qi, e o Qi
empurra o Shui. Outra observação importante é que a deficiência de Yin do rim, ela acaba provocando deficiência Yin dos outros órgãos. Então, a tendência, claro, depende do grau, né, de deficiência de Yin. Até eu já citei os sintomas gerais da deficiência de Yin, que é calor dos 7 palmos, rubor zigomático ou malar, né? E suor noturno. E aí você vai lá numa determinada posição e vê que o batimento no -1 ou tá fraco ou não tem, né? Tá vazio. É uma deficiência de Yin dos outros órgãos, tá? Uma outra coisa é a deficiência de Yang do rim, também provoca deficiência de Yang de outros órgãos, tá? Podemos ter 2 padrões distintos no mesmo elemento, que foi até o que a gente falou da estagnação, né? Às vezes a gente tem uma estagnação de Qi, de Shui, você tem a ascensão do Yang, aí tem, tanto que tem o pulso em corda, né? Que é fino porque é uma deficiência ou uma estagnação de Shui, faltou Shui, estagnou, ou Qi estagnou. Então, você tem 2 coisas, né? Então, basicamente, isso que a gente não pode esquecer. Então, um resumo prático do nosso aprendizado até aqui, né? Em relação à avaliação do pulso, é que o pulso de chegada informa se a doença está no nível superficial ou se já atingiu os órgãos internos. Se a doença, o desequilíbrio, ou a deficiência, ou o excesso, seja o que for, a desarmonia, né? Tá superficial ou tá em órgão interno. A frequência cardíaca, se tem bradicardia, a gente pensa no frio. Se tem taquicardia, a gente pensa no calor. Em relação à artéria, nós temos, ela pode estar larga e batendo forte, que é um padrão de excesso, ou ela dá a impressão de fina ou batendo fraco, que é um padrão de deficiência. A artéria, ainda na artéria, a gente fala da textura, né? A macia sugere umidade, a escorregadia, mucosidade, a tensa pré-estagnação ou frio, né? A dura estagnação ou frio também, né? E para a gente diferenciar o órgão da víscera, o batimento, nós sabemos que tem que ter variação de força a cada nível, revela o estado do Qi, no Yin e no Yang, no órgão e na víscera. Aqui eu faço algumas sugestões de registro, tá? Você vê que tem para todo gosto, tá? Então, uma é essa que eu já até falei, do pulso para treino, foi logo na aula 2, se eu não me engano, né? Você pode registrar desse jeito, ou desse jeito. Eu registrava assim porque eu pegava uma folha de sulfite, colocava isso daí e dividia, né, com linhas, a caneta mesmo, a mão mesmo, né, uma coisa bem simples, bem rudimentar. Isso lembrando, né, gente, que tem a forma mais simples para alcançar o equilíbrio, que é buscar manter os pulsos num nível intermediário, né? E para isso a gente sabe, né, a própria, vou falar em tratamentos, mas normalmente qual ponto que a gente usa para equilibrar o canal, equilibrar o ponto fonte, né? Mas eu vou falar mais para frente. Essa também é um exemplo de uma ficha de registro de pulso para treino, aí é do lado esquerdo, tá? Aqui do lado direito, individualizando os pulsos. Outro tipo de registro que você pode pôr como está cada pulso e depois você joga no pentagrama para ir pensando na grande circulação de energia, que é a forma como a energia circula, como atinge cada órgão ou víscera. A setinha do ponto ali, ó, que está se mexendo, é para você colocar os pontos que você usou, ou ventosa, moxa, shipper, seja o que tem. Já essa também, onde você não põe os acoplados dentro do pentagrama. Essa também que você não põe nem o nome do órgão e víscera, que você põe a caneta, se você quiser treinar, né? Você faz assim, deixa em branco, ou faz só no pentagrama. E aqui é uma simbologia que eu proponho, né? Porque eu não sei qual a formação de cada um, né, que está assistindo a aula, mas eu imagino que a maioria dos acupunturistas tiveram contato com a medicina de família e comunidade, né, onde a gente usa
o genograma, o ecomapa, a gente usa muito. A simbologia, ela facilita muito a nossa vida, né? Até mesmo você bater o olho, você já sabe o que é. Então, eu fiz da seguinte forma: como para descer a escada e subir a escada, o yin e o yang, eu coloquei círculo, porque dá a impressão de movimento, né? Nesse caso aqui, para falar se está cheio, forte, fraco ou fino, né? Eu coloquei triângulo, né? Porque triângulo ela dá a sensação de pessoa, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade ainda de medicina, que ia falar paciente ou pessoa, eu botava delta T. Mas enfim, era algo usado na minha época, quase 40 anos atrás. Então, cheio, forte, um círculo preenchido. Fraco, fino, um círculo não, desculpa, um triângulo preenchido. Fraco, fino, um triângulo vazado. Escondido, mais forte, aquele que você vai até o osso, não acha nada, quando volta um pouquinho ele vem forte. Opa, tá forte, estava escondido. Eu botei como se fosse um triângulo, que é o forte, né, preenchido, dentro de uma caixa, que é dentro de um quadrado. Está escondido dentro da caixa. E o escondido fraco é o triângulo vazado dentro do quadrado. Escorregadio é um símbolo que lembra aquelas placas de trânsito, né? Cuidado, pista escorregadia, né? Uma coisa assim sinuosa. O tenso, eu botei duas linhas paralelas, diagonais, porque a gente sabe quando a gente quer reforçar uma coisa, né? Uma costura, a gente dobra, né? Pega uma corda, você quer fazer ela mais forte, você dobra, né? Então, tenso é uma dobra. E o em corda, quando ele fala em corda, que lembra a corda do violão, eu pensei em três linhas, porque violão, dó, ré, mi, né? O duro é um quadrado, como se fosse um tijolo, um paralelepípedo preenchido, né? Macio dá aquela sensação do algodão. Sabe quando a gente compra o rolo do algodão, vem até numa caixinha, enrolado num papel cor de violeta, né? Roxo. Então, essa é a sensação de macio para mim. Um pulso largo e macio, né? Largo já dá a sensação de excesso, né? Eu botei dois macios ali dentro, né? De uma espessura larga. E um largo túrgido, aquele largo bem meio quase apertado, né? Dois triângulos cheios numa sensação de vaso largo. E só túrgido sem a sensação do vaso largo, que pensa que ele é um pulso cheio, né? Um pulso bem cheio, certo? Então é isso. A gente continua na próxima aula.